E aí, turma, estamos aqui de volta. É isso aí, galera do Lodo e gurizada medonha. Vamos lá, vamos continuar conversando sobre oratória para vendas, oratória para área comercial, oratória para você se desenvolver, oratória para você melhorar seus resultados, oratória para você vender mais, oratória para você ser mais feliz, oratória para você ter mais, meu amigo, minha amiga, meu bruxo, minha bruxa, é isso aí. Para você ter mais felicidade, mais prosperidade, aquelas coisas básicas da vida, que é aquela plenitude, aquela tranquilidade, é isso que a gente deseja para você. E nós vimos há pouco 3 elementos para um bom desenvolvimento de oratória, e agora eu vou te dar 5 itens que você tem que cuidar, que você tem que pensar, que você vai utilizar para fazer o teu planejamento, para fazer a tua visita, o teu atendimento, a tua reunião, a apresentação do teu projeto, a defesa das tuas ideias, enfim, fazer os teus contatos comerciais todos. 5 elementos. Veja que esses 5 elementos que eu vou te apresentar agora, esses 5 itens, eles são para que você reflita a respeito de como vai ser o teu contato, a respeito de como que vai ser o teu atendimento. É alguma coisa para te ajudar no planejamento, Talvez no início você tenha que se esforçar um pouco mais para se dedicar, se envolver, parar, pensar, botar no papel, faz uma tabelinha, escreve e tal, até isso entrar no sangue, cara, até isso, ó, tá aqui, ó, até isso virar hábito. E você sabe de uma coisa, que para uma coisa virar hábito, eu já tinha procurado vários números, já tinha procurado várias informações sobre isso, mas tudo que eu encontro é nessa linha, nesse número. Para que uma coisa vire hábito, você tem que fazer ela seguidamente, sem nenhuma interrupção, durante 21 vezes. 21 vezes. Se você na 21ª falhou, tropeçou, esqueceu, não fez, o que seria muito difícil, porque o cérebro entra num processo automático de fazer as coisas, você vai ter que começar de novo. Vai ter que começar do zero, cara, do zero. Então, até que esse negócio entre na veia, velho, que vire hábito, que vire comportamento, você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer a tabelinha, você vai ter que sentar, você vai ter que pensar, você vai ter que botar energia, você vai ter que se dedicar para isso acontecer, para que esses 5 itens eles façam parte do teu planejamento de visita, façam parte do teu planejamento de atendimentos, façam parte do teu processo comercial. E isso tudo é planejamento. Lembra, eu já tenho dito aqui várias vezes, cara, eu vou lembrar de novo para que você não esqueça. Treino difícil, jogo fácil. Treino difícil, jogo fácil. O treino difícil, jogo fácil, ok? Então, muito planejamento, bem estruturado. Cara, quando você for pro rock and roll, quando você for pras veras com os teus clientes, cara, vai ser tudo uma sopa, porque você vai estar preparado, cara. Você vai estar organizado, você vai ter pensado em tudo, você vai ter escolhido os argumentos, escolhido como que você vai abordar aquele cliente. E vejam, cada cliente é uma experiência diferente. Para cada cliente, você deveria ter, teoricamente, idealmente, um planejamento específico, um planejamento dedicado, um planejamento organizado, customizado, personalizado para atender aquele cliente, não da maneira como ele merece ser atendido, nem da maneira como você quer atendê-lo, ou não da maneira como a empresa quer atendê-lo. Aí você vai me perguntar, sim, mas como que eu tenho que atendê-lo? Cara, você tem que atender o teu cliente da maneira como ele quer ser atendido. Tchan? Por isso pensar antes, por isso conhecer o teu cliente, por isso previamente pensar a respeito do teu cliente. Cara, você deve ter quantos clientes para atender numa semana? Você deve ter quantos clientes para atender por dia? Cara, vamos dizer que sejam 20, cara. 20. 4 clientes por dia, 2 de manhã, 2 de tarde. De repente você tem mais
como o pessoal da área de venda de medicamentos, né? O pessoal dos laboratórios farmacêuticos aí tem que fazer 35, 40 visitas por dia, alguma coisa nessa linha, assim, entrar numa clínica, entrar num hospital e, nossa, um médico a cada 3 minutos, né? Fora os chá de banco que os colegas tomam. Mas enfim, se não for nesse ritmo, né, ou se você não é o vendedor da Coca-Cola, o vendedor da Brahma, o vendedor de cerveja, o vendedor da Skol, o vendedor da Heineken, o vendedor da Kaiser, o vendedor, sei lá, da Pepsi Cola, da Fanta, eu vou tentar falar tudo quanto é tipo de marca para não achar que eu estou fazendo apologia para uma ou outra marca, enfim, se você não for desse ramo, cara, que tem que, ó, de motinho ali, e é um, é dois, é três, é quatro, é um atrás do outro, você não tem tempo nem de organizar a gôndola do cara lá, porque tem produção, e a produção é medida por número de visitas, cara, e é quase um produto que se vende sozinho. Enfim, se você não está nessa doideira de volume de visitas, se você trabalha com uma venda mais consultiva, uma coisa um pouco mais planejada, mais, digamos assim, mais saudável, né? Que você possa trabalhar mais o cliente e tudo mais, que é um outro tipo de mercado, né? Você tem, obviamente, a possibilidade de, para 20 clientes, fazer um planejamento quase que personalizado para todos eles, né? E disso eu já tenho vivência, sei que dá para fazer, fazia os meus consultores fazer, você pode me chamar de carrasco, mas, cara, sexta-feira a gente parava e fazia tudo, não eram nem 5 dias que os caras tinham para trabalhar no campo, eram 4 dias, cara, 4 dias, e a gente fazia em média aí entre 15 a 20 visitas por dia, cada consultor. Então eu sei do que eu estou falando, não estou falando da boca para fora, meus times de venda faziam isso, e sexta-feira era o dia do escritório, a gente organizava tudo, visita por visita, quem ia visitar, quando ia visitar, o que ia mostrar, qual era o planejamento que tinha, separava material, se preparava para a próxima semana. Então não me vem com xalalá dizendo que não dá para fazer, porque o meu time de vendas fazia. É possível fazer, eu já fiz, e os meus orientados, meus vendedores, meus consultores faziam também. Então dá para fazer, dá para pensar previamente como é que vão ser as visitas para 20 clientes por semana. Tá? E se você for fera, se você for o profissional, se você for o cara, se você se dedicar, se você absorver a tua profissão, dizer, eu sou o cara, é comigo mesmo esse negócio, cara, é aqui, é comigo mesmo, me dá aí o planejamento, cara, você é capaz de fazer mais, tá? A gente é que põe limite, a gente é que põe sarrafo, a gente é que põe os parâmetros, enfim, cara, isso é ser empreendedor, isso é ser autônomo. Se você realmente é um cara da área comercial, em vez de estar simplesmente na área comercial, mas você é da área comercial, cara, você sabe do que eu tô falando, você sabe fazer, você sabe de onde vem essa energia, você sabe qual é o tamanho da tua perna, o passo que você pode dar, onde você pode arriscar, você sabe qual é o tamanho do teu empreendedorismo, principalmente por conta do tamanho do teu sonho, cara, por conta do tamanho da felicidade que você busca, por conta dos desafios que você se impõe. Então, coloca mais essa aí na pauta, cara, fazer a organização das tuas visitas previamente, fazer o planejamento das tuas visitas previamente, organizar. Porque quanto mais você investir em planejamento, quanto mais você investir no antes, quanto mais você investir no back-office, cara, mais fácil vai ser quando você chegar na hora da verdade. Mais fácil vai ser quando você estiver na frente do teu cliente. Por quê? Porque você treinou, você se preparou, você organizou. Cara, isso aparece. Isso aparece. Você vai notar que com o tempo a tua capacidade de contribuir com os teus clientes, de contribuir com quem você atende, com as empresas que você atende, com as empresas da tua carteira, cara, vai aumentar. Você vai se sentir mais produtivo, você vai se sentir mais vivo, mais ligado, mais atuante e mais importante na vida dos teus clientes, na vida das empresas que você atende, enfim, dentro da tua carteira, dentro da tua região. Mas, cara, no início, até virar hábito, como eu disse, até virar
é uma coisa de sangue, cara. Até virar um comportamento teu, você vai ter que botar energia, você vai ter que botar o despertador, você vai ter que botar o lembrete, vai ter que escrever na agenda, até fazer aquelas 21 vezes, 21 vezes, 21 vezes, cara. A hora que fez, virou hábito, e aí vai chegar um dia que você vai se pegar fazendo naturalmente, sem precisar do lembrete, sem precisar da agenda, sem precisar de um esforço, porque naturalmente você já está fazendo. Então, fica atento com esses 5 itens que eu vou te passar agora, porque eles vão te ajudar nessa organização. Vão te ajudar a pensar a respeito do tipo de contato que você vai fazer. E conforme você for organizando os contatos, você vai notar, organizando os contatos, eu digo planejando as tuas visitas, planejando os teus atendimentos, você vai notar como os resultados vão começar a aparecer de uma forma diferente, mais fácil, mais tranquilos, com menos dificuldade, com menos preocupação, com menos esforço, com menos desgaste. E é tudo que a gente quer, cara, é ter resultado sem desgaste. Né? Porque, puxa, se tem coisa chata, cara, é ficar naquela história do mercado persa, né? Não, é por 30, não, é por 20, não, então vamos por 25, não, é por 23,5, não, é por 23,30. Cara, não. Não, fazer esse regateamento todo, me dá daqui, me dá lá, toma lá, dá cá, é o troço mais chato do mundo, né? Então, você vai notar na medida que se planejar, que se organizar e que começar a dominar todas essas coisas, que não que vai ficando mais fácil, mas vai ficar cada vez menos difícil. Beleza? São coisas simples de serem feitas, embora exigentes para serem feitas. Né? Porque no início envolve dedicação, envolve esforço, enfim, nós estamos numa mudança, estamos numa construção, estamos em um aprimoramento e é natural que exija um pouco de dedicação no início para que a gente conquiste uma certa tranquilidade de hábito, de comportamento, de rotina depois, beleza? Então vamos lá. Os 5 itens que vão fazer com que o teu planejamento, as tuas visitas, cara, virem bala, velho. Virem assim o estrondo. Você vai ter muito mais facilidade, beleza? E você vai ver como que o teu papo, o teu desenvolto, as colocações, a tua organização, tudo aquilo que nós já vimos vai ficar cada vez mais tranquilo, vai ter cada vez mais corpo, cara, cada vez mais sentido para aquele cara que vai te escutar. Beleza? Então vamos lá. Primeiro item. O primeiro item é quem fala. Quem fala. Aí você vai ficar pensando, pô, Alex, você é doido, né? Você é um idiota, você é um asno, você é um ruminante, né? Quem fala sou eu. Cara, eu sei que é você que fala. Eu sei que é você que fala. Mas qual é o você que vai falar? Qual é o você que vai falar? Que tipo de orador, que tipo de vendedor, que tipo de consultor será aquele que estará na frente daquele cliente naquele momento, naquela empresa, naquela situação? Porque nem sempre, para dizer a mesma coisa, o orador será o mesmo, embora seja a mesma pessoa. Eu posso nesse momento ser o mesmo Alex, o mesmo professor, o mesmo orientador, o mesmo gerente que estou aqui com você. Mas se eventualmente você é um determinado tipo de colega que eu estou orientando, que tem determinado tipo de perfil, eu eventualmente vou ter um determinado tipo de conduta, vou usar um determinado tipo de exemplo, vou usar um tipo determinado de motivação ou de estímulo, né? Se você é um outro tipo de perfil, eu vou usar um outro tipo de abordagem. Exemplo, se você está diante de uma empresa ou diante de uma equipe que está desmotivada, você vai falar alguma coisa, você vai ter que ser motivador, óbvio. Se você está diante de uma equipe apática que precisa ter resultado, de repente você vai ser um orientador, vai ser um gestor, cara, que vai chacoalhar a turma. Em vez de ser aquele que vai abraçar porque os caras estão desmotivados, se os caras estão apáticos, não estão nem aí com a hora do Brasil, cara, aí você vai socar os caras, socar no sentido de, turma, que é isso? Nós somos profissionais, vamos fazer pra gente chamar o brilho dos caras, tocar na alma dos caras, tocar na essência dos caras, né? Para que eles se motivem, para que eles se movam, para que mudem a atitude. Lembre, nossa responsabilidade como orador é mudar o estado emocional das pessoas.
Então, que tipo de orador, que tipo de vendedor, que tipo de consultor eu deverei ser naquela situação, para aquele cliente, naquela empresa, naquele segmento, naquele mercado, naquela situação. Isso a gente tem que pensar. E eu não necessariamente para clientes do mesmo mercado, do mesmo segmento, que produzam às vezes a mesma coisa, eu terei que ser o mesmo consultor, ter a mesma conduta, enfim, ter o mesmo jeito. Porque às vezes se eu tenho um cliente que confia em mim, cara, o meu tipo de relacionamento com ele é diferente do que um cara que eu tenho que conquistar sendo do mesmo segmento, fazendo o mesmo produto, atuando com eventualmente os mesmos clientes que eles atuam e tudo mais. Digamos que sejam concorrentes. Né? A minha conduta com um e a minha conduta com o outro talvez tenha que ser diferente. Então, o primeiro item é este. Quem vai falar? Quem fala? Que tipo de orador, que tipo de consultor, que tipo de vendedor você deverá ser naquela ocasião? Se é uma empresa que está passando por dificuldade, talvez você tenha que ser mais consultivo, você tenha que explorar um pouco mais, tenha que entrar no mérito dos processos, eventualmente para ver oportunidades ou apontar ameaças que venham a piorar o problema da empresa. Se eventualmente é uma empresa que está indo muito bem, assim, na crista da onda, cara, os caras estão se achando, os caras acham que são Deus. De repente você vai ter que ser aquele que vai chegar lá e pá! Cara, o que é isso, tio? Vocês estão achando o quê? Não é assim que vão me tratar, não. Você tem que defender o teu campinho, tem que defender o teu preço, defender o teu serviço, defender o teu produto. Você vai ter que ter um outro tipo de conduta. Então, para o mesmo tipo de segmento, talvez para o mesmo produto, mas para clientes em momentos diferentes ou em situações diferentes, você, como orador, como consultor, como vendedor, como homem da área comercial, vai ter que ter uma conduta diferente. Então, antes de você botar o pé dentro da empresa do cliente, cara, que tipo de conduta você vai ter que ter? Porque essa conduta também vai determinar como que as pessoas vão te tratar, como que as pessoas vão te respeitar. Porque só acontece com a gente aquilo que a gente permite que aconteça. Se o cliente faz gato e sapato de você, você está deixando. Se o cliente te enrola, você está deixando. Você está sendo conivente. Tá? Aquela história. O povo que é oprimido também tem uma parcela de culpa porque se permite ser oprimido. Né? Então, assuma a sua parcela de culpa, a sua parcela de responsabilidade na real. Né? Então, pense, você tem que ser um determinado tipo de orador, de consultor, que ajude o cliente. Porque nós estamos fazendo tudo isso para ajudar o cliente. O que é ajudar o cliente? É fazer com que ele tenha mais lucro. E lucro na cabeça dele pode ser um monte de coisas. A gente pode traduzir lucro, não vou tratar disso agora, que nós vamos ter um momento para isso, mas você sabe que lucro não é só grana. E se não sabe, tem que enxergar que lucro às vezes não é só grana. Né? Enfim, raciocina um pouco sobre isso. Então, a minha postura como orador tem que ser uma postura, como vendedor ou como consultor, uma postura que vai contribuir com o cliente, que vai fazer o cliente prosperar, que vai fazer o cliente ter mais, que vai fazer o cliente ir em direção às próprias metas dele. Se eu conseguir isso, é sinal que eu estou fazendo uma boa leitura e estou me adequando àquela necessidade. Aí você vai perguntar assim, então eu vou ser um cara que vão ter 2, 3 caras? Não, não é isso que eu estou falando. Não estou falando que você tem que ter uma moral líquida, uma ética líquida. Uma hora nós vamos falar sobre isso também, sobre esse mundo líquido que está por aí, falar um pouco do Zygmunt Bauman, etc, 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 né? E se você não sabe quem é, vá te instruir, cara, vá te instruir, vai conhecer esse negócio, porque você está lidando com geração Z, com geração milênio, com geração não sei das quantas, é uma geração líquida, né, que não tem vínculo, uma série de coisas, aí você tem que conhecer esse negócio. De repente até você é um milênio e está me escutando aí, né? Eu sei exatamente como é que você funciona. Então é o seguinte, a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar exatamente para conseguir contribuir com o nosso cliente da melhor maneira possível. Então, primeiro item, quem fala, certo? Agora o segundo item, já meio que mapeou o quem fala, nós vamos passar para o segundo item. O que fala? Então, definido o tipo de consultor, ou de orador, o tipo de conduta que nós vamos ter, nós temos que pensar o que esse cara vai falar. O que é importante este tipo de consultor, esse tipo de vendedor, falar para aquele cliente? O que é importante que ele escute naquele momento?
Às vezes não é o que ele quer escutar, às vezes é o que ele precisa escutar. Às vezes ele precisa ser chamado na chincha, às vezes ele precisa ser chamado a atenção de alguma coisa que ele não está vendo, às vezes ele precisa ser lembrado a respeito de alguma coisa. Então, o que naquela visita, este orador, este vendedor, este consultor, que eu já defini, que eu já identifiquei que eu deverei ser, deverá falar para que eu efetivamente consiga contribuir de forma efetiva para aquele cliente. O que eu devo abordar? Né? Eu tenho que abordar, obviamente, alguma coisa que esteja em linha com o pressuposto do cliente, supondo que eu já saiba, né? Seja um cliente que eu visite sempre, seja um cliente de carteira e tal. Porque se eu não souber, eu vou ter que fazer o cara falar. E aí o que eu vou falar, eventualmente eu vou ter que definir lá na hora. Né? E se a minha venda é uma venda consultiva, se eu vou poder fazer um levantamento de dados, fazer um diagnóstico da empresa, o que seria o melhor dos mundos, né? Aí, cara, quando eu voltar para uma segunda visita, ou quando eu voltar para mostrar o resultado, cara, aí eu estou extremamente bem armado, eu sei exatamente o que eu vou falar, eu sei a minha postura, eu sei o que eu preciso dar foco para aquele cliente, o que eu preciso dar ênfase, o que eu preciso ressaltar para que esse cara, puxa vida, eu não tinha visto o meu negócio por esse ângulo, eu não tinha percebido isso, eu não tinha juntado A com B, eu não tinha sacado que o mercado está se comportando assim e eu estou assado, eu não tinha enxergado que eu estou perdendo o bonde da história ou que eu estou errando e eventualmente estou entrando numa roubada. Eu tenho condição de fazer isso porque eu visito muita gente, eu estou no mercado, eu estou conhecendo o segmento, eu sou uma pessoa que invisto no meu conhecimento, eu estou ligado no que está acontecendo e tal, e eu posso contribuir. Além de conhecer muito profundamente meus produtos, meus serviços, o meu tipo de atuação, a minha empresa, enfim, etc. Conheço meus concorrentes, então eu sei o que eu tenho que dizer naquele momento para aquele cliente. Eventualmente vai ser um serviço completo, uma solução muito grande, eventualmente vai ser simplesmente um pequeno complemento, um pequeno ajuste, ou até mesmo eu vou voltar lá e vou dizer, cara, você não precisa de nada. Nesse momento nós não podemos fazer nada por conta desse risco, por conta do mercado, por conta disso aqui, por conta da pandemia, por conta disso, daquilo, blá, 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 blá. Você está endividado ou já está com um nível muito alto de comprometimento conosco e tudo mais, etc, etc, etc. Até a hora de tirar o time de campo seria a hora, dependendo do que você notar. O cliente vai te respeitar se você disser isso. Porque aí ele vai sacar que você não está indo lá só para tirar pedido dele. Tá? Eu já tinha dito isso aqui para você uma vez. Né? Então você não pode ser gigolô de cliente. Você tem que contribuir com o cliente e pensar o tipo de postura que você vai ter e o que você, baseado nessa postura, irá lá dizer para ele é o segundo item que você tem que ter atenção. Então, quem diz, já vimos, e o que diz também tem que ser determinado. Né? Você vai lá para falar o quê? Para dar ênfase no quê? O que ele vai ter que escutar de você. Beleza? Bom, o outro item é o seguinte. Para quem diz? Para quem diz? Para quem diz? Que é isso? Para quem que eu vou dizer, tio? Eu vou falar para o meu cliente. Eu sei que é para o teu cliente, eu sei que é para a tua carteira, eu sei que são para as pessoas que você já atende, seu rastaquera. Mas qual é o momento desse cliente? Qual é o estado desse cliente? Qual é o espírito desse cliente? Qual é a motivação desse cliente? Quais são os pressupostos desse cliente? Quem é o cliente naquele momento? É um cliente próspero? É um cliente que está com dificuldade? É um cliente que está desmotivado? É um cliente que está desmanchando? É um cliente que está fechando coisas? É um cliente que está melhorando a produtividade? É um cliente que está fazendo uma reorganização de equipe? Quem é esse cliente naquele momento? De repente, há 2 anos atrás, era um cara que estava indo muito bem. De repente, o mês passado, era um cara que estava quase fechando. Então, qual é o cliente para o qual você vai falar? Né? Então, nós vimos quem fala, que é você, o que fala, que é a mensagem, o tipo do assunto que você vai abordar com ele, e para quem fala. O para quem fala é você
usar muito do teu patos, né? Da sensibilidade, da paixão, da percepção para saber como é que está aquele cliente, qual é o estado dele naquele momento, para que você consiga adequar o teu discurso para conseguir tornar ele coerente com o momento do cliente. De repente, ele é um cliente que precisa ter uma nova visão de mercado, enxergar novas oportunidades, enxergar maneiras diferentes de fazer, maneiras diferentes de poupar, maneiras diferentes de reduzir custo, maneiras diferentes de investir em publicidade, enfim, maneiras diferentes de trabalhar com equipe, e eventualmente essa informação pode vir de você. E quando você fizer isso, você pode até justificar, diz, olha, eu tenho te acompanhado assim, assim, ao longo do tempo, você pode até trabalhar o logos com ele, diz, olha, tenho aqui teus números, assim, assim, eu tenho percebido, tenho conversado com as pessoas e tal, a produção tá desse jeito. Cara, eu acho que hoje o que você precisa é assim, por conta disso, disso e disso, vocês estão assim, assado, Você tem como, baseado nisso que você percebe dele, cara, se colocar do lado do cliente, realmente contribuir com ele. Então, terceiro item é para quem você fala. E esse para quem é você entender o momento do cliente, entender quem é esse cliente. Vamos pensar que você atenda médicos, Cara, os médicos nesse momento estão alucinados, estão preocupados, estão afastados de família. Então, qual que tem que ser a abordagem que você vai ter com um médico, Será que é um momento de você exigir mais tempo deles? Será que é o momento de você deixar de falar a respeito de segurança, deixar de falar a respeito de família? Ou pelo contrário, você tem que ser um cara mais humano, tem que ser um cara mais carinhoso, mais acolhedor, com os médicos que você já atende, porque os caras estão na linha de frente aí do Covid e tudo mais, vendo gente morrer o tempo todo, às vezes sem recurso, e eles mesmo temendo pela própria saúde, pela própria vida. Como é que é isso, Eu tenho que ter esse tipo de sensibilidade, ok? Beleza, agora o quarto item. O quarto item é muito interessante, é com que efeitos diz. Com que efeitos diz. Como que você vai organizar tudo isso que você vai ter que dizer para esse seu cliente e como que você vai apresentar? Que tipo de cenário, que tipo de recursos, que tipo de efeitos mesmo você vai utilizar para apresentar o que você precisa apresentar para ele? Você eventualmente vai convidar ele para fazer uma visita técnica, vai trazer ele na empresa, na tua empresa para ver, ou vai levar num cliente que já tem aquele produto, serviço? Pois então, eu vou te contar um caso de como que a gente usava isso numa empresa que eu trabalhei, no ramo de agribusiness, Eu gerenciei fábricas de industrializados, de produtos in natura, no ramo cárneo, E trabalhei também com fomento agropecuário durante um bom tempo. Quando a gente queria ensinar alguma coisa nova para os colonos, sobre manejo de animais e reprodução e maternidade e tudo mais, cuidado com os bichinhos novos lá, com os bezerrinhos e com os leitõezinhos novos e tudo mais. Cara, o colono é um bicho extremamente desconfiado, E é o dono da verdade. Já quis ensinar alguma coisa para italiano, eu sou italiano, sei como é que é o negócio. Nossa, cara, é uma dificuldade. Então o que a gente fazia? A gente pegava, escolhia lá, conversava com um produtor que já estava aplicando aquelas técnicas, que já estava tendo resultado e tal, e estava indo muito bem, estava com a propriedade legalzinha e tal, e a gente combinava então de num determinado sábado reunir os produtores da região ali e tal, e levar lá na chácara, na fazenda desse outro produtor que estava indo bem, que já tinha começado a aplicar, para fazer um dia de campo, como a gente chamava. Aí levava o pessoal todo lá para a empresa, botava tudo dentro de um ônibus e pá, ia lá para essa propriedade. Chegava lá, nossa, cara, a família estava esperando com chimarrão, estava esperando com bolo, com nega maluca, estava esperando com um bolo de fubá, um churrasco com a carne, já tinha cuca saindo do forno, pão de casa, chimia, doce.
Nossa, cara, mas era assim um buffet completo, né? Um dia assim para se divertir, fruta de tudo quanto era jeito. Nossa, uma maravilha, né? E dava um presente, enfim, uma maravilha. E eles sempre acolhiam muito bem, né? Essas famílias, quando recebiam os agricultores da região, se sentiam muito felizes, né? Porque também mexe com o ego, né? Estão vindo aqui conhecer como é que é a minha propriedade, como é que as coisas são, né? E aí a gente só largava a italianada lá, tia, só largava os agricultores lá e deixava. E eles mesmos iam lá, iam conversando, assuntando e vendo e tal, e pá, e comparando com o que ele tinha em casa, não sei o que, cara, não precisava fazer mais nada. Na segunda-feira, chovia ligação dizendo, olha, eu quero que vocês venham aqui na minha propriedade para me ensinar a fazer como o fulano de tal está fazendo lá na propriedade dele, porque eu vi que a produtividade dele está assim e tal, Esse era o efeito que a gente usava. Levava o camarada para uma visita despretensiosa, então, passar um dia bacana lá e tal, confraternizar, e deixava o cara encher a cabeça de caraminhola, e na segunda-feira ele mesmo vinha atrás para mudar os procedimentos, e era tudo que a gente queria. A gente chegava lá, então, daí com as orientações para mudar a maneira como ele estava manejando os animais e etc, etc, e conseguia ajudá-lo no momento em que ele abria a guarda para a gente ajudar. Esse era o efeito que a gente usava. Então, de repente, você vai ter que pensar num outro efeito. De repente vai levar uma revista para o camarada, vai fazer uma visita, vai levar ele num congresso, vai chamar ele na empresa, vai fazer uma mesa de fornecedores, vai fazer uma mesa de clientes lá para trocarem informação, ou vai levar um técnico junto, enfim, alguma coisa você vai eventualmente gerar de efeito, né? Ou vai começar sendo muito duro com ele, diz assim, não, eu vou te mostrar agora como é que estão as coisas aqui, eu fiz um levantamento, e depois dá uma amaciada. Então, como que você vai organizar a tua visita e o que você quer trabalhar naquele cliente em termos de produto, em termos de serviço, né? Esse é o que a gente chama de efeito, né? Que efeitos você vai utilizar? É como se fossem assim os teus recursos, os teus recursos de efeitos especiais, né? É com fogo de artifício, é com sirene, é com luz, é com lança-chama, é com, sei lá, cara, com fumaça, com cortina de fumaça, com gelo seco. O que eventualmente você vai utilizar para gerar o efeito que você quer, né? E o outro item, que é o quinto item, que é um item mais simples, né? Quais são os recursos que você vai utilizar? Não, eu vou fazer uma exposição dialogada, né? Vou conversar com o cliente. Não, eu vou fazer uma reunião, então vou apresentar lá um PowerPoint, vou apresentar um projeto, vou apresentar uns slides, umas gravuras, vou apresentar fotos de outras propriedades, fotos de outros clientes, vou apresentar um novo produto, vou levar uma caixinha com um produto novo, vou dar para ele a possibilidade de fazer um test drive com o produto, com o serviço, enfim, vou levar um folder, vou levar um catálogo, eu vou levar um vídeo para que ele veja, que recursos eu vou disponibilizar. Essa é a parte mais simples, né? Talvez a parte mais seca, mais ligada ao logos, né? Que é a parte mais chata. E a parte dos efeitos é aquela mais ligada ao ethos, né? Mais ligada à emoção, e ao pathos, né? Que é a emoção, que é você, que é o teu conhecimento, e é aquilo que você vai falar. Então, tudo isso ajuda a fazer uma visita, a fazer um atendimento, a fazer um contato comercial e uma oratória comercial muito mais focada, muito mais eficiente, muito mais elegante e aos olhos do cliente, muito mais satisfatória, né? Porque aí você vai realmente estar entrando no mérito, realmente vai estar entrando nas questões que são importantes para ele e apresentando coisas que, de repente, nem ele sacou, né? Nem ele viu, nem ele percebeu. Então, nas suas visitas comerciais, cara, daqui para frente, e eu espero que você já tenha começado, porque faz tempo que nós estamos aqui nesse xalalá, 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 né? Não é a primeira vez que você está me escutando, então eu espero que já tenha começado a mudar. Senão, você está esperando o quê para começar a mudar?
caiu sei lá, um meteoro do céu, um tsunami, apareceu um fantasma na tua frente, o que você está esperando? Né? Vamos mudar, né, tchê? Vamos mudar! Então, esperando que você já esteja mudando, né, agora na organização das suas visitas já para a semana que vem, cara, já pensa nesses 5 itens. Quais sejam? Quem vai falar, para quem vai falar, o que vai falar, com que efeitos vai falar e com quais recursos vai falar. Você pensar previamente nesses itens e como que você vai estruturar para cada um dos clientes e para cada um você vai ter uma nuance diferente, cara, eu te asseguro, as tuas visitas vão ser muito mais eficientes, você vai conseguir contribuir muito mais com os teus clientes e eles vão perceber, eles vão notar como que você está diferente, como que você está contribuindo de uma maneira diferente. Beleza? Então, ó, beijo no coração, prega o grito sempre que precisar, vamos estar aqui amanhã de novo, às 8 e às 17, às 8 e às 17, às 8 e às 17, para te ajudar, para contribuir contigo, para te levar a ter muito mais felicidade do que você já tem e conquistar muito mais na vida do que você já conquistou, beleza? Grande abraço e até amanhã, valeu!